Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. Bruno, Tainá, Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Seu pai, Ricardo. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos começar a cultuar o nosso Deus. Eu sei que você já acordou cultuando, eu sei que você já acordou orando ao Senhor e chamando Deus sobre a tua vida, mas vamos orar agora de novo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te render graças, nós queremos entregar tudo a ti, Pai, entregar nossos corações, entregar esse culto a ti, que a tua presença venha, seja derramada em nossos corações, que a tua presença se mova no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, enche os nossos corações de alegria. Nós te pedimos, enche os nossos corações de um renovo, da tua presença, da tua alegria. Vem sobre nós, vem sobre cada um que está aqui, vem sobre cada um que rasga o coração diante do Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio e nós queremos nos entregar a ti. Nós nos derramamos diante de ti. Seja adorado em nosso meio, seja entronizado em nosso meio. Que vinho novo seja derramado sobre nós, que um vinho novo enche os nossos corações, que o Senhor derrame um óleo de alegria sobre o teu povo, um óleo de alegria, um óleo de renovo, um vinho novo sobre todos nós. Nós viemos aqui para te coroar, Senhor, para te cultuar, para te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Por isso, em nome de Jesus, receba-nos em tua presença, recebe os nossos corações e seja adorado. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Adore-o. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Prepara o nosso coração para te adorar nessa manhã, Senhor. Que não sejamos espectadores daquilo que o Senhor está fazendo, mas nós possamos nos derramar diante da Tua presença, Senhor. Nos quebranta, que nós possamos preparar o nosso espírito para te adorar em espírito e em verdade. Tu és o desejado nessa manhã, Pai. Tu és o desejado nessa manhã, Jesus. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Declara: és meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é tua
Eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os teus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado,
seu amado, tempo de cantar, chegou a minha alma, cante ao seu amado, tempo de cantar chegou, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, eu elevo e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, ele vem, e ele vem saltando, sobre os montes, sobre os montes. Oricala da baixa e triado. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós vemos o Senhor saltando lá do alto, nas colinas, nos montes, nos altos montes, que é de lá que vem o nosso socorro. E Ele vem de encontro a nós. Quando nós fechamos os nossos olhos, eu não sei o que acontece, mas Ele abre os nossos olhos espirituais para vê-lo. Nós precisamos ser treinados para ver o Senhor. Nós precisamos ser treinados para ouvir o Senhor. Quando nós estamos adorando, nós precisamos fechar os nossos olhos para que as distrações não nos alcancem. Quando nós estamos adorando, nós precisamos fechar os nossos olhos para que a gente veja a glória do Senhor. Fechar os teus olhos em adoração, fechar os teus olhos quando você está buscando o Senhor, quando você está, só você e o Senhor, no teu secreto. Feche os seus olhos, porque o Senhor fará os seus olhos espirituais se abrirem, fará os seus ouvidos se destamparem. Derrama dons no nosso meio, Senhor. Derrama dons, e nós queremos te ver, nós queremos estar apurados, aguçados para perceber a tua presença, a tua doce presença. O Senhor se manifesta de várias maneiras. Há uma multiforme graça de Deus. Há uma multiforme graça de Deus. O Senhor se manifesta de várias maneiras. Perceba qual é a maneira que Deus tem se manifestado para você. Que o Senhor apure os seus sentidos nessa manhã. Que o Senhor apure os teus sentidos nessa manhã, para você entender, para você perceber de como o Senhor tem se manifestado na sua vida. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Feche os teus olhos e olhe para o alto. Feche os teus olhos e olhe para os montes, que é de onde vem o teu socorro. Eleve os teus olhos, Oriente.
ele vem. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes. De olhos fechados você começa a ver o que você não via. Ele vem, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. E Declare o nome do Senhor. Yeshua, Jesus Cristo, Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, e não há outro como Ele, não há outro que se compare a Ele. digo, ó minha alma, Espírito Santo, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, seja visitado, seja tocado nessa manhã, seja visitado, seja tocado nessa manhã. O tempo de uma nova estação se inaugure na sua vida. E o Senhor derrame algo novo sobre a tua vida. cante ao seu amado, tempo de cantar chegou. Nós cantaremos a Ti, Jesus. Exaltaremos o Teu nome. Cantaremos o Teu nome. Cantaremos a Tua obra. Exaltaremos a Tua obra. Exaltaremos a Tua presença. Testemunharemos a respeito de Ti. Que sejamos testemunhas de Cristo. Que sejamos testemunhas de Cristo e do que Ele tem feito. Recebe o culto, recebe a adoração, recebe as nossas vidas. E permaneça no nosso meio, Jesus. Permaneça nos tocando, nos curando, nos enchendo, nos envolvendo. Permaneça conosco, ministrando o nosso coração. E nos treinando, Jesus. Nos treine para o tempo que há de vir. Nos treine para o que estamos a viver pela frente. E nos treine, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele. Ele é digno. Ele é digno. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Podem sentar. Bom dia para quem chegou. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quem nos visita nessa manhã, eu quero, além de dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu quero fazer algo diferente. Eu vou pedir para você levantar sua mão. Não precisa se levantar, mas levanta sua mão só para a gente ver você que está aqui pela primeira vez. Você que vem pela primeira vez, nossos queridos visitantes. Pode levantar mais alto, porque eu estou te vendo, né? Mas tem pessoas aqui também que gostariam de te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deus continue abençoando sua vida, amém? Deus continue te tocando, te ministrando, se revelando a ti, que você ouça mais ainda a voz do Senhor, amém? Deus é bom e Deus te trouxe aqui. Não foi um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, não foi um conhecido, um familiar, um filho. Foi Deus que te trouxe nesse lugar. Deus te pegou pela mão, te conduziu a esse lugar. Vou te pedir uma coisa, não solte da mão de Deus.
Não solte da mão de Deus, que Ele vai te levar onde Ele quer te levar. Amém? Glória a Deus. Quero só dar aqui 2 recadinhos rápidos. Eu preciso reforçar isso, tá? Porque faz parte da agenda da nossa comunidade. Segundo sábado e último sábado de todo mês, de cada mês. Segundo sábado nós saímos para visitar um albergue. Então, todo segundo sábado do mês, irmãos se reúnem e vão visitar um albergue ali no Canindé. Idosos, mulheres, crianças. E a gente leva ali a palavra de Deus, leva a presença de Deus, leva doações. Então, eu vou te incentivar, te convidar a participar, no mínimo conhecer esse trabalho, no mínimo que conhecer e quem sabe participar efetivamente. Então, o Branco acho que está lá embaixo, a Vanessa e o Branco. Mas no final do culto você pergunta, quem é o Eduardo Branco? Tem interesse nesse projeto? Quem é o Eduardo Branco? Acho que ele não está mesmo aqui, né? Não. Está lá embaixo, está com as crianças lá. Olha que bênção, né? É uma bênção. Então, no final do culto, você vai procurar ele em nome de Jesus e vai pedir mais informações. E esse é o segundo sábado. No último sábado de cada mês, nós saímos para visitar comunidades da periferia de São Paulo. Mesma missão, palavra de Deus, presença de Deus, doações. Então, essa frente, você vai procurar o Flávio e a Fernanda, eles não estão aqui, mas estão viajando, glória a Deus por isso. Então, depois você pode me procurar no final do culto e eu faço a ponte para você estar em contato com o Flavião. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Gui. Isso aí, meu. Bater uma foto, registrar esse momento lindo. Olha que momento lindo, né, cara? Meu Deus. Dando de mamar. Demais isso, né? Na presença do Senhor. Na casa do Senhor, com os cabelos tudo assim, né, de ponta cabeça, glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar a nossa adoração aqui, nosso momento do ofertório, é bíblico, move o coração de Deus e eu sei que Deus abençoa esse momento, então, não só abençoa como se move nesse momento. Então, eu vou te dar uma chave Pix. Tem a chave Pix da comunidade, que é o CNPJ, talvez você já tenha cadastrado aí, ela continua valendo, mas tem uma nova que é mais fácil, é um e-mail, pix@basecomunidadecristã.com, pix@basecomunidadecristã.com. Então nós vamos adorar e ofertar na obra do Senhor, amém? Se você pudesse colocar de pé... E adore o nome do Senhor, Ele é digno da sua adoração, amém? Expresse adoração ao teu Deus. Vamos adorar. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus.
Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar nossa área financeira a Ti. Que o Senhor visite as finanças do Teu povo. Que o Senhor multiplique recursos. Que o Senhor continue abençoando pais, mães, filhos aqui. Mas que a Tua mão continue multiplicando, continue, meu Deus, fazendo com que os recursos sejam compartilhados, sejam multiplicados, que haja suprimento. Pai, nós oramos para que haja toda provisão, Senhor, todo suprimento na mesa dos Teus filhos, na casa dos Teus filhos. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós cremos, Pai, que há uma provisão financeira para o Teu povo. Por isso, nessa manhã, toca de maneira especial e abre os céus sobre cada casa aqui. Responde orações, responde clamores. Que o Senhor conceda da Tua graça e do Teu milagre àqueles que têm orado e pedido. Que o Senhor multiplique. Que a gente receba do alto, do céu, que venha das Tuas mãos, Senhor, todo mantimento, recursos para suprir necessidades básicas, mas também nós Te pedimos para suprir sonhos dos Teus filhos, sonhos, desejos do coração, como diz a Tua palavra. Como diz a Tua palavra, o Senhor realiza desejos do coração. Santifica as nossas finanças. Coloca o nosso coração em perfeito alinhamento contigo a respeito disso, Senhor. É o que nós Te pedimos. Libera portas de emprego. Libera, Senhor, novas ideias, novos negócios. Dá aos Teus filhos, Senhor, condições para prosperar, Senhor. Prosperar nessa terra mesmo. Dá condições aos Teus filhos para que eles prosperem, multipliquem e compartilhem daquilo que o Senhor tem derramado sobre eles. Oramos no nome de Jesus e Te agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Isso, obrigado. Glória a Deus. Tem uma coisinha de violão aqui. Como chama isso aí? Palheta. Glória a Deus. Queridos, nós seguimos com a sequência de mensagens sobre Moisés e domingo passado nós vimos que foi aberta a temporada das pragas no Egito, aberta a temporada das pragas no Egito, temporada de caça aos deuses do Egito, né? Caça aos deuses do Egito. Vimos que a primeira praga foi a praga das águas se tornando em sangue, e essa primeira praga foi o início do juízo de Deus sobre os deuses do Egito, conforme Êxodo 12:12. E eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, Deus dizendo. E esse primeiro juízo, nós vimos, foi sobre uma divindade egípcia de nome Rapi, que o Egito tinha como deus do grande rio Nilo. E é claro, não só juízo sobre os deuses do Egito, mas também estava acontecendo ali um juízo de Deus sobre Faraó, o rei do Egito, e de alguma maneira também sobre todo o Egito, sobre todo o povo do Egito que sofria por estar na mão de um tirano, na mão de um ditador. E na primeira praga, nós vimos que, como de costume, Faraó endureceu o seu coração e essa
esse endurecimento de coração nessa praga das águas transformando em sangue, foi a terceira vez que Faraó estava endurecendo o seu coração. Já era um costume de Faraó. E ele continuou negando a saída dos hebreus ali do Egito, e isso trouxe a segunda praga que a gente entra a partir de agora, a praga das rãs. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 8. Nós pedimos para que lessem todo o capítulo 8 de Êxodo. Eu vou ler o versículo 5 e 6 agora. Êxodo 5 e 6. Antes, vamos orar. Pai, te agradeço. Nós te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra, que o Senhor ministre o nosso coração e fale conosco a respeito desse texto, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso coração e que a gente entenda, Pai, esse texto para que ele nunca saia do nosso coração e para que a gente, de alguma maneira, aplique esse texto e as verdades que nele estão, nós apliquemos esse texto na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, Pai. Nos ministra em nome de Jesus. Êxodo 8, capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Até aí. Dá para diminuir só um pouquinho a luz? Por favor. Nessa segunda praga, Deus enviou rãs que saíram do rio Nilo e foram se multiplicando em abundância. E elas começam a se espalhar por todo o Egito, é o que diz o texto. Elas entram no palácio de Faraó, elas entram em todas as casas de todos os habitantes ali do Egito. Não só em todas as casas, mas em todos os cômodos. Elas vão entrando, rãs se multiplicando e entrando nos quartos, subindo na cama. Imagina você, né, que cuida tão bem da sua cama, que eu tenho certeza que saiu de casa hoje e arrumou a sua cama, com certeza. Aí você chega, tem rãs deitada no seu travesseiro, né? E não é uma rã, eram várias rãs se multiplicando ali na terra do Egito. Cada centímetro quadrado ali havia rãs, era uma praga mesmo. O texto diz que as rãs cobriram toda a terra do Egito. Essa palavra hebraica, cobrir, que Moisés usou aqui, para quem não sabe, foi Moisés que escreveu. Essa palavra hebraica, cobrir, ela tem o sentido de vestir, de encobrir. Ou seja, é como se as rãs tivessem vestido todo o Egito, escondido todo o Egito. É uma camada de rãs mesmo. Não se assuste. Esse foi um julgamento do Deus dos hebreus, do nosso Deus, o Deus Yahvé, o Eu Sou, sobre uma divindade egípcia chamada Requete, que é, para os egípcios, considerada a deusa do parto, deusa da fertilidade, deusa do nascimento. E ela é retratada como? Justamente com a cabeça de um sapo, né? A figura dela, a imagem dela, a escultura dela continha uma cabeça de sapo. E aí Janes e Jambres, você lembra, os dois encantadores, magos ali do Egito, mais uma vez eles foram convocados e eles imitaram o mesmo sinal, usando, claro, o ocultismo das ciências egípcias. Sim, Faraó, Janes e Jambres falando, Faraó, eles fizeram o quê? Isso é um truque, nós também sabemos fazer. Moisés fez um truque, nós também sabemos fazer, nós podemos fazer. Mas o que Janes e Jambres fizeram foi multiplicar ainda mais as rãs. É uma coisa assim, cara, se já é um caos, eles contribuíram para o caos ali, né? Na verdade, eles pioraram o cenário, ao invés de melhorar aquele cenário, eles pioraram.
Então o desespero ali no Egito, por causa dessa segunda praga, era muito grande. Então havia muita aflição, muito incômodo, muito nojo, meu Deus, asco, o que está acontecendo? E a impressão ali era a de que Faraó, de alguma maneira, cederia. De alguma maneira, ele cederia à vontade dos hebreus de saírem do Egito. Olha o que ele diz no verso 8. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O Faraó falando para Moisés: Moisés, peça ao teu Deus que tire essas rãs do meu povo, e então eu deixo o seu povo sair da minha terra. Impressão minha, ou será que Faraó estava realmente dando um sinal de arrependimento, um sinal de mudanças ali? Então, Moisés, no verso 9, ele faz uma pergunta para Faraó. Quando você quer que eu ore, Faraó? Quando você quer que eu ore para que o meu Deus acabe com essa praga que tem assolado o teu povo, a tua terra, a tua vida? E Faraó respondeu, olha o que ele responde: amanhã. Ore amanhã, Moisés. Aí a pergunta é, se está tão aflito assim, se está tão desesperadora a situação, por que pedir para orar amanhã e não agora? Por que falar assim, não, amanhã você resolve isso e não agora? Por que esperar para o dia seguinte? Por que pedir para acabar com as pragas só no dia seguinte e não naquela mesma hora? Eu só posso entender o seguinte: Moisés, ao ouvir isso, bobo não é? Ele deve ter pensado, ele não se quebrantou, ele não se arrependeu. Talvez isso mostre uma luta interna dentro ali, uma luta interna no coração de Faraó. Um dilema assim, Faraó tendo um dilema: será que eu dou o meu braço a torcer e me rendo à vontade do Deus dos hebreus? Ou eu espero mais um pouco, eu tento dar mais um jeito, eu vejo se eu consigo resolver as coisas do meu jeito aqui? Havia um dilema no coração de Faraó. Mas é claro que Faraó não era capaz de resolver a questão da praga. Então, no dia seguinte, a Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor, como combinado, e Deus respondeu à oração e a praga cessou. As rãs morreram. Não é que elas foram embora, não é que elas voltaram para o rio. Elas morreram. Elas morreram onde elas estavam. Então, entenda a cena. Elas morreram nas casas, nas camas, nos quartos, nos banheiros, nas salas, nas cozinhas, nos terraços, nas sacadas, nos telhados, no quintal, na calçada. Em toda a terra as rãs morreram, nos campos, em toda a terra. Restaram apenas rãs vivas, a Bíblia diz, no rio, no grande rio Nilo. Então ficaram montes e montes de rãs, pilhas e mais pilhas de rãs acumuladas. Imagina o cheiro daquele lugar. Imagina o cheiro de bicho morto, de podridão no ar. E você reclama, eu reclamo, quando a gente fica atrás, por exemplo, de um caminhão de lixo. Você reclama, eu reclamo quando a gente, por exemplo, passa numa rua de feira, no final da feira, lá pelas 3, 4 horas da tarde. A gente reclama do cheiro. Misericórdia. Eu acho que aquele povo não aguentava respirar. E é provável que essa montanha de rãs assim, empilhadas, elas foram queimadas pelos egípcios. Eles devem ter queimado aquelas rãs para resolver de alguma maneira aquele cheiro e aquele problema. E aí quando o faraó vê o fim daquela praga, a Bíblia diz que ele sentiu um alívio. E pela quarta vez, ao sentir alívio, pela quarta vez, desde o primeiro encontro dele com Moisés, ele endureceu o seu coração. Já era a quarta vez que ele endurecia o seu coração. Essa ideia de endurecer o coração, meus irmãos, fala de alguém que vê provas, que vê
sinais incontestáveis de um juízo de Deus sobre uma situação, sobre alguém. Mas mesmo assim, essa pessoa, mesmo vendo, ela escolhe conscientemente, ela escolhe negar as evidências e ela persiste na sua dureza de coração. Ela não dá o braço a torcer. Se você entender, há uma queda de braços aqui entre Moisés e Faraó, entre Faraó e Moisés. Não é entre Faraó e o Senhor. Não há como fazer queda de braço com o Senhor. O Senhor, com um sopro, destrói qualquer um. Então há uma queda de braço entre Faraó e Moisés, se você entender a cena aqui. Mas Faraó, pela dureza do coração, ele não dá o braço a torcer nessa queda de braço. Ele está resistindo, mesmo vendo sinais e evidências de que há um juízo acontecendo naquele momento. E essa dureza de coração, pela quarta vez, ela chama a terceira praga, os piolhos. Vamos ler do verso 16 e 17. Êxodo 8, 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Então, o pó da terra se tornou em piolhos. Imagina a cena. O vento bateu naquela superfície do deserto. Aquela terra é um deserto. O vento bate naquela superfície e faz subir a poeira ali no Egito. E aí vem uma nuvem de poeira, mas essa nuvem de poeira, ela vai se transformando numa nuvem de piolhos, numa epidemia de piolhos. A palavra hebraica aqui para piolhos mostra que, ok, pode ser o piolho mesmo, né, como a gente conhece, mas também a palavra hebraica dá o sentido de que eles eram mosquitos bem pequenininhos, bem minúsculos, que se multiplicavam como um enxame desses mosquitinhos. E eles se espalharam pelo Egito. Eles atingiram também toda a população, todos os animais. Eles causaram extremo desespero, desconforto, descontentamento, sofrimento geral, generalizado ali na terra do Egito. Essa terceira praga dos piolhos, ela foi um juízo de Deus sobre uma divindade egípcia chamada Sete. Quem era Sete? Sete era um deus que protegia o deserto e a sua poeira, característica de um deserto. Por quê? Porque os egípcios tinham o pó da terra como um elemento sagrado. Tudo eles atribuíam a um deus. Então, o pó da terra, o pó do deserto, eles tinham como um elemento sagrado que eles usavam em rituais religiosos para culto aos seus deuses. Em especial aqui, culto a Sete. Então, os feiticeiros, Janes e Jambres, que já tinham então conseguido imitar as duas primeiras pragas, eles vão para imitar essa segunda praga, essa terceira praga. E nessa eles fracassaram. Não conseguiram reproduzir nenhum sinal. E no verso 19, eles dizem assim: então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Ou seja, irmãos, as pessoas próximas a Faraó ali, elas estavam começando a abrir os seus olhos, começando a reconhecer que aqueles sinais que Deus estava operando, que estava sendo visto ali no Egito, eles só poderiam realmente ser produzidos pelo dedo de Deus. Mas Faraó não deu ouvidos. E o que ele faz? Endurece o seu coração, já pela quinta vez. E por isso,
pela quinta vez que ele endureceu seu coração, veio a quarta praga, a praga das moscas. Verso 20, vamos ler. Verso 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Até aí por enquanto. Irmãos, quando a gente lê esse versículo, já por várias vezes Moisés se apresentou a Faraó, dizendo o que Deus havia dito a ele lá em Êxodo 3, quando Deus se revelou na sarça. A gente já viu isso. E a gente percebe que o discurso é o mesmo. A gente percebe que o plano de Deus continuou o mesmo. Depois de idas e vindas, de embates entre Faraó e Moisés, Moisés e Faraó, depois de desgastes, há um desgaste acontecendo. Tenta imaginar o emocional de Moisés. Cara, esse cara não cede, esse cara não me ouve, esse cara ele é duro, esse cara é o coração duro. Imagina o desgaste emocional, espiritual que estava sobre Moisés. E, mesmo assim, o plano de Deus se mantém original desde o início. O plano de Deus não mudou. É mais ou menos assim, Moisés. Não abra mão de nada do que eu estou te falando. Tudo aquilo que eu te disse lá na sarça, você vai repetir fielmente, e que seja no 5º encontro seu com o Faraó, no 6º, no 10º, no 1000º encontro, você continuará dizendo exatamente a mesma coisa. O meu plano não mudou. Então, irmãos, não importa se o que Deus falou ainda não aconteceu na sua vida, não importa se está demorando, não importa se a sua agenda não é a agenda de Deus, a agenda de Deus não é a minha agenda, não importa, continue dentro do plano de Deus para a sua vida. E qual é o plano de Deus para a sua vida? É aquele que Ele te disse lá atrás. É aquele que Ele te disse lá atrás. Não importa se as coisas estão muito difíceis, se você tem uma palavra de Deus que você recebeu lá de trás, confie, acredite, persista. Imagina se Moisés fala, não, acho que eu estou viajando. Está muito difícil, as coisas não estão acontecendo. Irmãos, Deus não estava aqui trabalhando com um plano B e Ele continua não trabalhando com planos B, C, D, E, Z. Há um plano de Deus para nós, há um plano de Deus para a sua vida, amém? Talvez a gente se desvie, talvez levemente ou não, do plano de Deus. E talvez a gente ache um caminho paralelo ao plano de Deus. Volta para o plano de Deus para a sua vida. Ok? E dentro do plano de Deus, Moisés continuou falando para Faraó. Verso 21. Do contrário, então deixe meu povo sair para que sacrifique, para que me adore no deserto. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. O termo hebraico aqui para enxame significa misturas. Misturas. Ou seja, essa quarta praga, irmãos, fala de uma grande mistura de insetos. Moscas. Piolhos também. Besouros. Mosquitos. Abelhas. Vespas. Carrapatos. Pulgas, percevejos, até música, né? Pulga e o percevejo. Aranhas. Meu irmão, uma infinidade assim, todos os insetos, era uma mistura de insetos.
E aí nós precisamos imaginar essa cena, as pessoas ali sendo envolvidas nessa mistura de insetos. É um enxame. Imagina o corpo todo coberto. Imagina os insetos entrando pelo nariz, né? Vem um aqui. Aí você abre a boca para falar socorro, entra um bicho na tua boca. E aí esses insetos, você engolindo esses insetos, eles entrando no seu ouvido, zunindo no seu ouvido, entrando nos seus olhos. É desesperador, grudando na sua pele, te picando, sugando o seu sangue. Você tem noção? Se com um pernilongo, irmão, você não consegue dormir de noite, eu sei disso, eu não consigo. Se com um pernilongo, você fica 1 hora para achar ele depois, né? Você fala, vou ligar, acende a luz, e você não consegue, ele fala, sumiu. E aí você apaga, ele volta, né? Ele diz na sua cara, você é trouxa, né? Até que, pela graça de Deus, Deus fala assim, pode matar. Aí você encontra e mata. Mas se com um pernilongo, irmão, você não dorme. Imagina com um enxame, uma mistura de insetos como essa, rondando e grudando na sua pele. E o texto diz que toda a terra ficou tomada por esses enxames. Verso 24, fala assim, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó. Percebe que é sempre primeiro contra Faraó. Sempre bate primeiro nele. E o problema é que respinga nos outros. O problema é que vai desencadeando nos outros. Então, primeiro a casa de Faraó e a casa dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. O Egito ficou arruinado. É o que Moisés escreveu. A palavra hebraica aqui para arruinado significa destruído, ferido, apodrecido. Aqui o juízo de Deus foi sobre uma divindade egípcia chamada Khepri. E ela é retratada tendo o corpo de um homem com a cabeça de um escaravelho, de um besouro, que eram animais sagrados e cultuados ali no Egito. E um detalhe aparece aqui nesse texto. Entre piolhos e moscas, Deus fez algo diferente aqui. Até então, as pragas elas atingiam tanto os egípcios quanto os hebreus. Até esta praga. Não havia distinção entre os dois povos, vamos dizer assim. Só que agora, a partir das moscas, o julgamento passou a ser exclusivo e muito bem direcionado contra Faraó e contra a terra do Egito, contra os egípcios. A terra de Gósen, uma localidade que ficava dentro do Egito, que era onde habitava os hebreus desde os dias de José, governador do Egito, lá de trás, Gênesis, e que ele foi o governador levantado pelo faraó da época, mas aí você sabe, o faraó da época morre, e se levanta outros faraós na sequência, até o ponto que falam, quem é José? Não conheço José, e quem são esses hebreus? E escravizam o povo hebreu ali que morava no Egito. Então, desde os dias de José, eles habitavam nessa terra, e essa terra Gósen, essa localidade, ela passou, nesse momento, a ser protegida de maneira especial pelo Senhor. Verso 22 diz assim, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Verso 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, o povo de Faraó. Amanhã se dará este sinal. Irmãos, isso é sobrenatural. Deus fez uma separação geográfica aqui, entre egípcios e hebreus. E isso é sobrenatural, mais uma vez. O profeta Malaquias, mais para frente, ele escreve assim, outra vez mais se verá a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor.
Malaquias 3, verso 18. Ou seja, o que Malaquias estava dizendo era: veremos a diferença entre aqueles que têm uma aliança com o Senhor e andam em aliança com o Senhor, daqueles que não têm uma aliança e não andam em aliança com o Senhor. Então, irmãos, se você tem uma aliança com o Senhor, e eu creio que você tem, nunca se esqueça que Deus tem a sua mão, a mão dele, protetora sobre a sua vida. Exatamente como diz Salmo 91:7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, ok? Mas isso não significa que nós, que andamos em aliança com o Senhor, nós não teremos dificuldades. Isso não significa ausência de lutas, meu irmão. E também não significa que nós somos melhores do que outros. Guarda isso no teu coraçãozinho lindo. Isso não significa que quem tem aliança com Deus é melhor do que quem não conhece o Senhor. Irmãos, o cristão, ele peca e peca muito. Ele erra muito diante do Senhor quando ele se acha superior aos outros que não conhecem o Senhor. Quando ele acha que ele é um privilegiado no sentido de que eu sou melhor do que ele, que é um ímpio. O irmão, a irmã, peca quando passa isso pela sua cabeça, passa na minha cabeça. Um absurdo como esse. Nós acreditamos na misericórdia do Senhor. Nós acreditamos na misericórdia do Senhor. Por quê? Porque um dia nós estávamos como quem não conhecíamos a Deus. E hoje nós começamos a conhecer o Senhor. Nós não conhecemos Ele completamente e não conheceremos aqui em vida. Nós conheceremos completamente na eternidade. Mas um dia, puxa na sua memória, um dia você estava ali, perdidão, e não conhecia o Senhor. Não é que você estava falando, não, eu me desviei. Não, você não conhecia, você tinha ignorância, eu tinha ignorância com relação ao Senhor. Mas Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. E é do desejo dEle que todos se arrependam e sejam salvos. Então, por favor, servir a Deus não nos torna superiores ou melhores daqueles que não servem ao nosso Deus. Amém, queridos? Pelo amor de Deus, gente, que a gente nunca se sinta, se considere a última bolachinha do pacote ali. Não, você e eu, nós não somos a última bolacha do pacote. Porque se tinha alguém que Jesus não topava, e ele não topava mesmo, sabe quem era? Os religiosos. Os religiosos, uma classe religiosa. Esses religiosos, eles pensavam que por andar com Deus, eles eram melhores do que os outros, eles eram superiores aos outros. Irmãos, Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, ensinando o povo ali, no Sermão da Montanha, ele fala assim, Deus faz nascer o seu sol é de Deus, tá? O seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. É o mesmo sol, é a mesma chuva para maus e bons, justos e injustos, irmão. O que acontece é que, na verdade, há uma proteção, sim, diferente sobre aqueles que buscam refúgio no Senhor. Experimente você não buscar refúgio no Senhor. Não experimente, em nome de Jesus, não arrisque. Mas a diferença entre nós e quem não conhece o Senhor ainda, sabe qual que é? É que nós sabemos a quem recorrer, é que nós nos humilhamos, nós nos entregamos, nós buscamos um refúgio diante do Senhor. É isso que faz a diferença, é isso que mostra uma diferença na vida de alguém. Provérbio 18, versículo 10 diz que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Ele olha uma torre forte no dia da aflição, no dia da angústia, e o que ele faz?
ele vai correndo para a torre forte, ele se acolhe debaixo da torre forte, e aí então ele passa a estar seguro, é o que diz o provérbio. Essa é a diferença. Essa é exatamente a diferença. Então, a distinção entre os povos ali no Egito foi como um escudo invisível, como um domo, uma cobertura assim, invisível, que cobria e protegia o povo da aliança. Então, a partir de então, Gósen estaria imune às sequências ali das pragas. Depois de ver o estrago que as moscas e os insetos causaram, Faraó chamou Moisés para fazer uma proposta. É uma coisa importante que a gente precisa abordar aqui. Às vezes a gente lê esse texto e passa desapercebido, por quê? Porque, vamos dizer, o foco principal são as pragas, ok? Né? Só que nas entrelinhas aqui, tem algo aqui acontecendo. Moisés escuta Faraó o chamando, porque Faraó vai fazer uma proposta para Moisés. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado. Há muitas propostas assim, questionáveis, duvidosas, rondando o povo de Deus, todo o tempo. Em todo o tempo, quando você se posiciona assim, diante do Senhor, em todo o tempo, propostas começam a te rondar, propostas começam a te perseguir muitas vezes. Satanás, ele sempre vai aparecer para negociar. Ele sempre vai vir com a cartinha na manga, gente. Ele sempre vai vir propondo algo para os filhos de Deus. O próprio Jesus, imagina, Jesus, quando estava lá no deserto, sendo tentado, Mateus 4, Lucas 4, o próprio Jesus, ele recebeu 3 propostas. Você acha que você não vai receber propostas? Você acha que eu não vou receber propostas? E aqui em Êxodo, ao todo, nesses embates entre Moisés e Faraó e Moisés, ao todo foram 4 propostas de Faraó para Moisés. 2 aqui nessa praga das moscas, uma terceira proposta na praga dos gafanhotos e uma 4ª proposta na praga das trevas. E a proposta do inimigo, irmãos, ela sempre é sutil. Ela nunca é assim, o oposto do que Deus tem como ideia para a sua vida. A proposta do inimigo, ela vai sutilmente e deturpa a vontade do Senhor para a tua vida. E a vontade do Senhor para aquele povo, para Moisés, nesse caso aqui, era essa: deixa ir o meu povo, todos, todo o povo, caminho de 3 dias ao deserto. Em outras palavras, se afastar do Egito, para que me celebre uma festa e me ofereça sacrifícios, para que me cultue, celebre, adore e sacrifique a mim. Essa é a vontade de Deus. Aí você olha as condições da primeira proposta de Faraó. Verso 25 diz assim, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Opa, aonde? Nessa terra. Que terra? Egito. Nessa terra, na minha terra. Em outras palavras, Moisés, tudo bem, podem sacrificar. Eu já entendi. Podem adorar o Deus de vocês. Eu compreendi perfeitamente. Isso é muito importante para vocês. Perfeito, Moisés. Inclusive, Moisés, nós podemos até rever a questão do trabalho. Puxa, onde eu estava com a cabeça, Moisés? Eu multipliquei a carga sobre vocês, né? Puxa, cara, foi um vacilo meu. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou rever o nosso contrato de trabalho aqui. Né? Eu vou rever o contrato de trabalho. Eu vou tirar aquele acréscimo que eu lancei sobre vocês. Me perdoe, Moisés, mas a gente vai consertar isso, tá tudo bem. E aí vocês vão poder adorar o Deus de vocês sacrificando aqui mesmo, nessa terra. Não saiam do Egito. Fiquem aqui. Moisés, pensa. Vocês já são da terra, vocês nasceram aqui. Se você não sabe,
Todos aqueles hebreus, na verdade, tinham nascido no Egito, tá? É tipo dupla nacionalidade, mais ou menos isso. Eles nasceram no Egito, os pais nasceram no Egito, os avós nasceram no Egito. Eles nasciam e morriam naquela terra. Porém, nasciam, cresciam, trabalhavam e morriam como escravos no Egito. Essa era a realidade daquele povo. Então, imagina o faraó falando para Moisés: cara, vocês são da terra, vocês cresceram aqui, vocês estão adaptados aqui, nós vamos rever muitos conceitos aqui, a sua história pertence a esse lugar. Então, Moisés, para que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Como assim? Você vai para um lugar que nem estrutura tem, nem nada tem. Nós vamos fazer ajustes, Moisés. Eu me comprometo a partir de agora a fazer ajustes. Eu vou respeitar as diferenças. Nós pensamos diferente, ok? Vou respeitar as diferenças. Essa era a proposta de Faraó para Moisés. É sutil, gente. Pode oferecer sacrifícios, faz o que teu coração está falando, mas fica aqui, não sai daqui não. Mas Moisés sabia que essa proposta, ela seria impossível, e que Deus não estava nela, por isso ela era impossível. Verso 26 diz assim: respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Os nossos sacrifícios serão abomináveis a vocês, Faraó, aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles, os egípcios? Nós seremos apedrejados. Faraó, Moisés falando, vamos direto ao ponto aqui. Os animais que nós vamos sacrificar ao nosso Deus, ao eu sou, eles têm um significado diferente para vocês. Guarda isso, irmãos. Faraó, o que você acha que vai acontecer quando a gente imolar um boi em pleno Egito? Um animal que para vocês é um Deus, é um animal sagrado. O que você acha que vai acontecer? Porque é isso que vai acontecer. Quando nós formos adorar o nosso Deus, nós vamos sacrificar, nós vamos imolar um boi. E isso vai causar um grande tumulto aqui no Egito. E Faraó, serão muitas indisposições. O seu povo não vai aceitar. Você pode estar falando isso, mas na hora do vamos ver não vai funcionar. O seu povo não vai aceitar. Aliás, na hora do vamos ver, você mesmo não vai aceitar, Faraó. E com certeza nós seremos apedrejados. Porque a maneira que adoramos o nosso Deus é diferente de como vocês adoram os seus deuses. Faraó, são adorações completamente diferentes. Porque o nosso Deus, Faraó, e as suas divindades, elas não têm nada em comum. Resumindo, Faraó, eu preciso resumir, porque eu tenho pressa. Resumindo, para adorarmos o nosso Deus, Yahvé, o eu sou, o Senhor, os deuses que vocês cultuam terão que morrer. Irmãos, nós precisamos, como cristãos, ter o hábito, ter a disciplina, ter a constância e a coragem também, a coragem para fazer a seguinte pergunta todos os dias da nossa vida diante do nosso Deus: Senhor, dentro do meu coração, na minha vida, existe algum outro Deus que assumiu um lugar de Deus? Existe algo que eu mesmo fiz, fabriquei, produzi como um ídolo na minha vida? Existe algum Deus ou algum ídolo no meu coração que precisa morrer para que o Senhor seja adorado de verdade, como o Senhor merece? Essa é uma pergunta que eu e você nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, para que Deus sonde o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração e mostre a nós qual é a real condição do nosso coração.
E nisso Moisés estava falando assim para Faraó: Faraó, você entende que nós não pertencemos ao mesmo sistema, Faraó? Você entende que nós não pertencemos ao mesmo sistema sacrificial, ao mesmo sistema de fé, ao mesmo sistema cultural? Portanto, a resposta de Moisés diante dessa proposta, verso 27, nós temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Sair de Gósen, onde eles estavam, e andar 3 dias caminho no deserto, significava, pela distância, pelo tempo, significava chegar, sabe aonde? Exatamente nas imediações ali do Sinai, do Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. Então é o seguinte, Faraó, nós precisamos sair, essa terra é de vocês. Nós não queremos esse lugar. Deus não tem esse lugar. Nós sabemos que Deus tem uma nova terra. Deus falou lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó. Nós vivemos por promessa. Cristão vive por promessa, sim. Promessas se cumprem e promessas são renovadas. Amém? Então o Faraó é o seguinte: fiquem aqui. Nós vamos sair, mas vocês fiquem. Nós seguiremos nosso caminho em paz. Nós não queremos confusão, nós não queremos guerra. Faraó, nós só queremos ser livres para adorar o nosso Deus na terra que lá atrás Ele jurou dar a nós. Só isso. Só que Faraó, ele nunca aceitou perder. Faraó, obstinado, coração duro, ele nunca aceitou o não, nunca aceitou perder. Então ele vem com o quê? Com uma segunda proposta. É uma proposta, uma contraproposta, é uma segunda proposta. Verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Opa, beleza. Então, não é mais aqui, é no deserto. Glória a Deus. Só que olha como é sutil. Somente que saindo, não vá muito longe. Opa. Não. Tá, eu entendi, Moisés. Não, você tem razão, é verdade, é verdade. Vai ter uma guerra civil aqui, né? Se você mata um boi aqui, pelo amor de Deus, vira o caos aqui, né? É mais que essas pragas aqui. Você tem razão. É importante para vocês. Então, podem ir para o deserto. Porém, não vá muito longe. Caminho de 3 dias é muita coisa, Moisés. Fica pertinho daqui. Fica do ladinho. Porque quando você precisar, eu estou aqui. Quando você precisar de auxílio, você grita. Eu tenho toda a estrutura aqui. Você sabe que tem provisão aqui. Você está indo para o deserto. Aqui tem provisão. Para que você vai fazer isso? Fiquem no máximo, na fronteira. Podem sair, mas fica na fronteira ali, ó, coladinho com a gente aqui, ó. Irmãos, essa proposta de Faraó, ela é talvez para nós, cristãos, algo como assim, ó. Fique em cima do muro. Seja neutro. Nem sim, nem não. Mete o louco. Não se posiciona, não. Não tem problema, não. Neutralidade não tem problema, não. Deus conhece o teu coração. Você não precisa se posicionar, não. Se isso for causar indisposição com alguém, disposiciona, não. Não. É muito sutil, gente. Só que a vontade de Deus, ela não pode ser adaptada às circunstâncias. Deus tem a vontade dele, irmão. É plano A. Qualquer concessão que eu incremento a vontade de Deus, eu estou alterando a vontade de Deus. Esse é o problema. E aí deixa de ser a vontade de Deus. E aí, sutilmente, quem entrou? A serpente. O diabo, o inimigo. Entrou. E quando ele entra, ele destrói. Então ele não pode entrar. Eu tenho que fechar a porta. Não há concessões. As concessões não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Não agradam a vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma só, irmãos. E importa obedecer
à vontade do Senhor e não a homens. Amém, queridos? E ainda antes que Moisés recusasse as propostas, Faraó, cara de pau, ele é cara de pau, gente. Ele ainda pede oração para Moisés. Você acredita num negócio desse? O Faraó, ele lança a segunda proposta e antes que Moisés respondesse, ele já tenta manipular uma situação, cara de pau, ele pede oração. Ele fala assim, no verso 28, a proposta é essa? Orai por mim também. Estou precisando da sua oração, Moisés. Você é um homem de Deus, né? Você fala com Deus, né? Ora por mim também. Minha opinião, Faraó estava ali tentando sensibilizar Moisés, tentando assim manipular as emoções de Moisés. Por que Moisés carregava um coração íntegro? Moisés carregava um coração inclinado ao Senhor, né? Minha opinião, Faraó tentando manipular uma situação e se fazer de vítima em alguma situação. Mas Moisés posicionado, ele não cedeu e ele logo sai da presença de Faraó. Às vezes é importante o quê? Dá o recado e sai fora. Não fica. Fala o que tem que falar, irmão, e sai da presença daquele que quer o teu mal. Seja objetivo, vá, cumpra o teu papel, fale da parte do Senhor, mas não se assente na roda dos escarnecedores. E Moisés rapidamente sai da presença. Verso 29, respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Você pediu porque eu ore, eu vou orar ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, de seus oficiais, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ok, Faraó, eu vou fazer minha parte, eu disse que vou orar e é isso que vai acontecer, eu vou orar. Amanhã o meu Deus vai acabar com essas moscas. Agora, eu espero que você honre a sua palavra. Faraó, é melhor você honrar a sua palavra e não me engane mais uma vez, só deixa a gente sair fora daqui. Verso 30 diz, então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Nós acabamos de ler. Irmãos, Deus honrou a palavra que saiu da boca de Moisés. Deus honrou a oração do seu profeta. Deus honrou o coração do seu servo Moisés. Tem um texto que fala muito ao meu coração, está em 1º livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. A parte final desse texto, ela diz assim, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eu vou ler de novo para você. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam serão desmerecidos. Renato, vamos lá. Irmãos, honrar diz respeito não só a grandes coisas. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos encerrar. Honrar não fala só de honrar nas grandes coisas, mas também fala de honrar nas pequenas coisas. Sabe aquelas coisas corriqueiras, aquelas coisas que passam desapercebido no dia a dia? Os detalhes pequenininhos do nosso dia a dia. Irmãos, quando nos rendemos à vontade de Deus, estamos honrando ao Senhor. Quando nós não negociamos, estamos honrando o Senhor. Aliás, quando nós nem abrimos negociação, quando nem assim perguntamos, qual que é a sua proposta? Deixa eu ver se pelo menos compensa. Quando nós nem abrimos negociação com o inimigo, nós estamos honrando o nosso Senhor. Mas é claro, irmãos,
que o nosso inimigo, Satanás, o diabo, o acusador, é claro que ele vai se apresentar para nós tentando negociar, é óbvio. E ele está no papel dele, ele está no direito dele, gente. Não tem como você não ser tentado. Não tem como você não receber propostas sutis para te tirar da presença do Senhor. Não existe essa possibilidade, não existe. Ai, Deus, em nome de Jesus, que eu nem receba as propostas do inferno. Ele não vai responder essa oração. Ele vai dizer assim: filho, ora direito. Ora direito. Pede força para resistir às propostas. Porque elas virão. Elas virão. Meu filho Jesus foi tentado no deserto. São propostas, são 3 propostas que ele recebeu. Se o meu filho recebeu, você acha mesmo que você não vai receber? Então não ore para não receber propostas. Ore para discernir propostas. Ore para entender a vontade do Senhor para a tua vida. Ore para Deus te dar força, para você poder falar não. Para você poder nem negociar, para você poder falar assim: eu saio dessa presença, eu saio desse lugar. Eu fujo da aparência do mal. Tem hora que tem que fugir da aparência do mal. Mas tem hora que tem que resistir ao diabo. São 2 ações diferentes. Tem hora em que Deus te deu o discernimento para que você fuja da aparência do mal. Mas às vezes não vai dar para fugir. E aí você vai ter que resistir. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz Tiago. Resiste ao diabo. O objetivo do diabo é nos tirar da vontade do plano de Deus. E ele, de novo eu falo, ele está no direito dele, irmãos. E ele continuará fazendo isso. Mas, se não der para fugir da aparência do mal, resista ao diabo. Resistir, fala, sabe do que, irmãos? De ser forte. Resistir fala de ser forte, de se levantar em oposição veemente. Veemente oposição diante do seu inimigo. De não se intimidar, de não se acovardar. De simplesmente resistir na força do teu Deus. Então, irmãos, fique firme. Se torne alguém inegociável diante do inimigo. Fique firme e inabalável diante das propostas do inimigo. E que o Senhor, nosso Deus, te dê graça e força para permanecer firme e forte e não aceitar. Não abra os seus ouvidos. Feche os seus olhos agora. Pai, nos dê discernimento nessa hora. Nós precisamos ser treinados por Ti, Jesus. Nós seremos provados, Senhor. Nós seremos tentados. Há provações e há tentações. O Senhor vai nos provar e o nosso inimigo vai nos tentar. Pai, nos dê força para resistir. Nos dê discernimento, Senhor, para saber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, destampa os nossos ouvidos nessa manhã. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Nós fechamos os nossos olhos naturais agora para nos concentrarmos na Tua presença, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, que no nome de Jesus o Senhor nos dê um aguçamento dos nossos sentidos, que o Senhor apure os nossos sentidos. Por favor, nos ajude a permanecer firmes e inegociáveis, Senhor. Que o mundo espiritual olhe para cada um aqui e veja pessoas que não se dobraram a Baal, que não beijaram a Baal, que não negociaram com Jezabel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te dê graça e te dê força. Vamos adorar e peça isso sobre a sua vida. Peça para você enxergar quais são as propostas sutis que o diabo tem lançado contra você. E peça também para você discernir o plano A de Deus para a tua vida. O plano A de Deus para a tua vida. E se for o caso, volte. Volte ao caminho do plano A. Há um caminho que o Senhor te propõe. Há um caminho. Escolhe, pois, bem o caminho da vida e não da morte, para que vivas, diz o Senhor. Vamos adorar. Adore, adore. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre por mar, o vento que abre caminho é você.
monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Suba em meu lugar, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, a porta aberta é você, é tudo sobre você. Não se assuste se Deus fechar portas na tua vida. Não se assuste. Não se assuste. Não se espante se Deus fechar portas na tua vida. O Senhor manda te dizer que Ele está desfazendo armadilhas. O Senhor está desfazendo armadilhas. Arapucas que armaram para você. O diabo não gosta de você. O diabo te odeia. O diabo quer a tua morte. Não se assuste se o Senhor fechar portas. O Senhor está desfazendo armadilhas contra o seu povo. O Senhor está desfazendo grilhões contra o seu povo. Não entre. Deus nos chamou para sermos livres. E uma proposta pode te prender para sempre. O Senhor vai te dar sonhos. O Senhor vai te dar sonhos. Você vai começar a sonhar. E você vai ver o alerta de Deus nos seus sonhos. Deus vai te dar sonhos que te alertem. O Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É você, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Deus não te deu espírito de covardia nem de medo. Deus não te deu espírito de medo e de covardia. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz perder a O Senhor tem autoridade para derramar sobre a tua vida. é você. A autoridade. Tempestade é você, é tudo sobre você. E através dessa autoridade, Tempestade é você, o Senhor mostra o povo de Deus é você, pegando serpentes e cobras pela mão. você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu vejo como uma grande fogueira, assim, uma grande fogueira. E o povo de Deus lançando essas serpentes no fogo. A autoridade E vou ficar para pisar serpentes e escorpiões. até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Então somente obedeça
Então somente obedeça. Até te encontrar eu vou subir o monte e vou ficar lá. Deus tem um lugar para nós, Deus tem um lugar reservado para o teu povo. Eu vou entrar na casa. Nós vamos subir nesse lugar, nós vamos chegar a esse lugar, nós vamos entrar nesse lugar. Até te encontrar. O Senhor está transicionando o seu povo. Há uma transição acontecendo. O Senhor está tirando medo e substituindo por ousadia e coragem, autoridade. O Senhor está tirando o luto e a tristeza e colocando no lugar alegria, óleo de alegria, esperança, renovo. Então somente obedeça a voz do teu Deus e não negocie. Então somente obedeça e não negocie. Há um plano, há um plano. Senhor, nos ajude a permanecermos no teu plano. Nos ajude e nos leve, nos conduza. É o que nós te pedimos. Continua nos movendo, nos guiando e nos abençoando para a tua glória, Senhor. Não para a glória de homens, mas para a tua glória, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. E eu dou um doce para quem adivinhar o que aconteceu quando essa quarta praga cessou. O texto encerra assim: mas ainda essa vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. Então, pela sexta vez, irmão, sexta vez já, faraó endureceu o seu coração e não cedeu. E essa dureza de faraó está chamando as próximas pragas, e a gente segue nessa mensagem nos próximos domingos. Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, abençoe o nosso domingo, abençoe cada família aqui, abençoe cada semana de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Que a gente sinta a tua presença não só aqui, mas aonde estivermos. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana. Vai na paz do Senhor. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você.